Amigos e amigas do Ter Saúde, sejam bem-vindos! Bora começar mais uma aula? Delícia ter vocês aqui. Muito obrigada pela companhia, pelas trocas que a gente tem aqui nos comentários. Vocês estão sempre sugerindo temas. Hoje, inclusive, vamos falar um que vocês sugeriram. Eu gosto muito da companhia de vocês por aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente oferece com muito amor, com muito cuidado para vocês, viu? Se não se inscreveu no canal, convido-te a se inscrever. E se você gosta do canal, espalhe aí como uma boa nova pela vida. Ai, coisa boa! Sabe do que nós vamos falar hoje? De amígdalas e adenoides. Pensa um negócio que dá discussão no sentido de que tem gente que quer tirar, tem gente que não quer tirar, tem gente que acha que é importante, tem gente que acha que não presta para nada, não, vamos tirar logo. Vamos lá, depois dessa aula você vai estar apto e apta a desenvolver o seu próprio raciocínio a respeito. Na verdade, o Ter Saúde tem esse intuito, né? Que você consiga refletir a respeito das coisas que você ouve por aí, porque às vezes um médico fala uma coisa, o médico fala outra, e você vai ler agora. Quem está certo, né? Então vamos lá. Amígdalas e adenoides, gente, são dois tecidos do que a gente chama do nosso sistema linfóide. Nosso sistema linfóide, uma das funções prioritárias é fazer célula de defesa, é defender o nosso corpo, tá? Então, a amígdala, ela é visível na boca. Você abre a boca, você vê aquelas duas bolinhas aqui, atrás do que a gente chama de véu palatino, né? Tem o sininho, que é a úvula, e aí o véu palatino e atrás a amígdala. Quando ela é grande, você consegue enxergar. A adenoide, você não consegue enxergar com a boca aberta, porque ela está atrás, entre o nariz e o céu da boca. Então, o que acontece? A gente está sempre respirando bactérias, fungo, vírus, eles entram ou pela respiração ou pela alimentação. E olha como o Criador é sublime. Ele colocou um escudo aqui, olha. Então, as duas amígdalas e a adenoide, elas são, opa, quem vai chegar aí? Se é um vírus, se é uma bactéria, deixa eu fazer um negócio contra você, que você não vem aqui não, porque o corpo não quer que esses patógenos cheguem aonde, gente? No pulmão, que é um órgão muito mais nobre, tá? Então, isso é super importante. Então, assim, vamos lá, diferença de amígdala e adenoide, uma você já sabe, uma é visível, a outra é invisível, você não consegue enxergar a adenoide. Você consegue enxergar a adenoide só quando o doutor vai lá e faz a nasofaringoscopia, né, para você enxergar. Então, eles secretam anticorpos, a função dos dois, tanto é fazer uma barreira mecânica, porque o bicho para ali mesmo, ele captura, e também faz anticorpo e joga aí na turma para poder matar os patógenos. Por isso que ele inflama, as coitadinhas inflamam, tá? Então, assim, a função delas, das duas, é uma função benigna, é uma função de proteção. Só que, tá aí, quando ela começa a fazer os anticorpos, ela incha, ela inflama, ela fica maior, para poder trabalhar mais e te defender melhor. Mas, se a criança tem uma infecção, 2 infecções, 3 infecções, isso pode se tornar um problema. Mas o problema não está na amígdala e na adenoide de uma maneira geral, e sim na reação a que elas estão fazendo a um vírus, a uma bactéria, a um fungo ou a uma alergia. É muitíssimo comum crianças alérgicas terem aumento, principalmente de adenoide, que tem uma relação mais direta com o nariz. Então aí a criança é alérgica, a adenoide incha e a criança começa a ter uma voz anasalada, ela começa a ter uma respiração bucal, aquela criança que está sempre com a boquinha aberta, porque o nariz está entupido, ela costumou ficar com a boca aberta para respirar por ali. Daí a importância da amígdala também. Aí a criança é alérgica, aí quando fica aquele ambiente ruim, fica um ambiente propício para desenvolver bactéria, essa criança tem mais infecções. Aí a mãe fala, eu quero tirar essa amígdala e essa coisa, porque a minha criança está tendo infecção. Isso, na minha opinião, é mais ou menos como você ter o carro, aí no painel do carro começa a acender uma luz. E você vai no mecânico e fala, olha, apaga essa luz aí que está piscando na minha cara, fazendo um favor. Você não faz isso, né?
Você vai no mecânico e fala assim para ele, vamos resolver o problema do carro para que a luz pare de piscar? Não é isso que você faz? Porque a luz é um sinal de alerta, gente. A criança que tem hipertrofia de adenoide e de amígdala a ponto de dar um problema respiratório, fecha a amígdala, não consegue respirar, não consegue engolir, fecha a adenoide, isso é raro, graças a Deus. Mas dificulta, né? Você tem que perguntar assim, por que essa amígdala e essa adenoide estão inchando? O que essa criança está comendo? Onde essa criança está dormindo? O que essa criança está fazendo? Por que eu falo isso em criança? Porque na maioria das vezes acontece em criança, é difícil um adulto operar da amígdala, né? Acontece também, mas as coitadas da criança, elas perdem as amígdalas mais cedo. Hoje em dia, a ciência já sabe muito melhor, né, esse poder defensivo das amígdalas e da adenoide, então tirar a amígdala e a adenoide já não é mais como antigamente. Antigamente qualquer coisinha estava tirando as amígdalas, né? Hoje em dia, graças a Deus, se pondera melhor, porque a criança fica aberta, não fica sem defesa. Não é que fica sem defesa, o corpo dá outro jeito, mas a primeira leva de defesa vai embora. Então assim, gente, vamos lá, na minha experiência clínica, uma das coisas que dá muito aumento de adenoide e de amígdala é lácteos, tá? A medicina chinesa já falava isso, que o lácteo, além dele dar muco e secreção, ele faz essa criança, quantas crianças a gente já não tirou da mesa de cirurgia só porque a mãe tirou lácteos. Lácteos é leite, queijo, iogurte, requeijão. Aí vem aquela enxurrada de, pelo amor de Deus, como é que eu não vou dar leite para uma criança em crescimento? Gente, um elefante em crescimento, ele toma leite de vaca? Não. Ele mamou na mãe dele, a elefanta, e depois acabou a história, não é verdade? Por que o ser humano acha que tem que ficar tomando leite de vaca, gente? Criança, depois que consegue comer alimentos, ela consegue tirar o cálcio do brócolis, dos ovos, do peixinho, da sardinha, e ela vai elaborando tudo isso. Conversa com o médico da sua criança, conversa com o pediatra, vá a um alergista antes de tirar a amígdala dessa criança. Pensa cá comigo, é muito mais fácil tirar o leite por um tempo ou tirar uma amígdala pro resto da vida? Né? Não custa, faz o teste. Porque a história do teste terapêutico, tirou o leite, diminuiu, desinflamou, tirou a alergia, trata com homeopatia, a criança responde super bem com homeopatia. Salva a amígdala da sua criança. Existem indicações em que as crianças está realmente muito ruim de respirar? Existe, gente. A cirurgia, eu não sou contra a cirurgia. A cirurgia é um recurso da medicina que deve ser usado com sabedoria. E no último recurso, porque vai tirar um grande escudo de defesa, né? Algumas vezes a amígdala também aumenta por refluxo gastroesofágico. É um pouco mais raro, mas acontece. Ou em crianças muito imunossuprimidas, ou porque tem uma doença de base, ou porque, enfim, alguma situação emocional, e aí a criança fica pegando um resfriado, uma gripe, uma amidalite, um resfriado, uma gripe, uma amidalite, por conta de alguma outra coisa de base. Mas, de novo, a amígdala está aí sinalizando uma situação que precisa ser resolvida anteriormente, né? Em geral, quando a criança tem uma doença, uma infecção da via aérea respiratória, tanto a amígdala quanto a adenoide aumenta de tamanho, resolve a gripe, o resfriado, a infecção que ela teve e ela volta para o tamanho natural, tá? Então, esse aumento, ele é fisiológico, não precisa ficar em pânico, depois ele volta para o lugar. Tem que ficar observando esse sentido. É por isso que a gente fala, nas infecções repetidas, é que não dá tempo da coitada da amígdala voltar para o lugar, tá? Quais são os sintomas também que muitas vezes até faz com que adultos tirem as amígdalas? É o mau hálito. As amígdalas, elas têm umas criptas, ou seja, uns buraquinhos, e muitas vezes param alimentos ali, que formam o que a gente chama de cásio. Cásio é aquela bolinha dura e fedida, que às vezes sai da sua garganta, que negócio fedido. E aquilo pode dar um mau hálito. Mas, de novo, na maioria das vezes, essa cripta, ela só pega esse resto de alimento porque a amígdala aumentou. E a amígdala aumentou porque essa pessoa está fazendo uma reação alérgica a alguma coisa. Qual que é o melhor dos mundos? Fazer testes alérgicos, fazer um teste de intolerância alimentar,
né? Porque existe a intolerância ao lácteo, que é o top 5, que eu estou falando para você, que só de você tirar você vai ver um efeito muito melhor, muito benéfico. Mas existem alergias também a pólen, a pelo de gato. Por isso que eu falei, aonde a criança vive. Tem criança, gente, que o quarto da criança parece a Disneylândia. É bichinho de pelúcia, é tapete, é cortina, é não sei, edredom, não sei de que jeito, é negócio que pelo, que pula, que não sei o que tem. Então, a criança, aquilo vai pegando pó, porque é impossível limpar tudo aquilo. Tenha um quartinho mais limpinho da criança, mais simples. Deixa o quartinho de brinquedo em outro lugar, guarda os brinquedinhos dela em outro lugar. É puff, é almofada e a criança lá no meio. Os berços de criança antigamente eram simplinhos, vocês já viram? Hoje em dia tem fofinho aqui, véu não sei de que jeito, mobile e bababá. Calma, gente. As crianças, né, dá uma simplificada no negócio da criança, porque aí tira as amidas. Bom, muitas vezes também a adenoide maior, ela pode dar mais infecções de ouvido. E as infecções de ouvido podem aumentar a adenoide. Né? Não sabe que veio primeiro o ovo ou a galinha. Porque a gente tem uma trompa, que é um tubo, que comunica o nariz com o ouvido, que chama trompa de Eustáquio, que foi o Eustáquio que descobriu. Na outra bem, então se você tem um problema aqui, entope essa trompa, você pode ter acúmulo de secreção, né? Então assim, se a sua criança tem isso, troca uma ideia porque muitas vezes, gente, vou ser muito sincera, o médico, ele fica querendo resolver a angústia da mãe, não é verdade? A mãe chega lá angustiada, desesperada, dependendo do médico que você vai, então mostre para o médico da sua criança que você é uma pessoa esclarecida, que você é aberta ao diálogo, que você é aberta a outras opções, que você é aberta de repente fazer uma retirada do leite, que você já ouviu falar, vamos tentar, né? Porque senão, enfim, dependendo do profissional que você chega, você resolve a vida do profissional, né? Não tem mais reclamação. Bom, o diagnóstico é clínico. Abre a boca da criança, tem lá aquelas amígdalas imensas, muitas vezes clinicamente já se faz o diagnóstico. Para a adenoide, já falei da nasofaringoscopia, que enfia um canulinho com uma câmera, que nem endoscopia, que você vai ver o estômago, só que vê lá dentro do nariz, porque a adenoide não é visível, como eu já disse. E algumas vezes os médicos pedem um estudo do sono, que é muito complicado, porque você tira a criança da casa dela, põe lá para dormir em outro lugar, cheio de eletrodo. Mas numa criança, num adolescente ou num adulto, é possível fazer, porque o aumento da adenoide aumenta o ronco, né? Mas também a obesidade, aumenta o ronco, flacidez, aumenta o ronco, álcool, aumenta o ronco, só para ter outras ideias, né? Então, o tratamento. Tratamento, gente, é tratar a causa, de novo, é tratar a criança. Tirar os alergenos, diminuir a tranqueirada que tem no quarto, melhorar a alimentação, melhorar o estilo de vida da criança, hidratar o nariz, lavar com soro fisiológico, melhorar a imunidade, própolis, nutriente, vitamina D, enfim, conversa com o médico que trata a sua criança. A cirurgia é uma opção? Claro, gente, existe, ninguém vai dizer que não. Mas deixa ela lá, né, para ver assim, não teve jeito, não resolveu de outra maneira, aí conversa que, enfim, pode ser uma opção fazer a cirurgia, né? Mas lembre-se sempre que Deus colocou as amígdalas e adenoide aí para proteger a entrada das bactérias e dos vírus e dos fungos para dentro do corpinho da criatura que tem aí as adenoides aumentadas, tá bom? Então, eu espero que essa aula tenha contribuído. Troca uma ideia com o pediatra, com o médico. Se você é um adulto, de repente tem uma amígdala hipertrofiada, né? Também isso vale para você. A gente falou o tempo todo de criança, porque é muito mais comum em criança. Mas, eventualmente, pode haver problemas em adultos, jovens e adolescentes. Informação é a melhor coisa para a saúde. E é isso que a gente espera oferecer aqui para você. Informação confiável, de boa qualidade. E claro que eu coloco aqui, gente, a minha experiência, a minha opinião, o meu modo pessoal de olhar a coisa, né? Você pode trocar ideias com outros profissionais e chegar à sua maneira de pensar a questão de saúde que você tem, ok? Um abraço, gratidão por estar aqui sempre e nos vemos no próximo Ter Saúde. Tchau!